Irmãos, abram a palavra do Senhor, lá em Marcos capítulo 13. Nós vamos dar continuidade a esse tema. Domingo passado foi o dia que nós separamos para orar para a igreja, em favor da igreja perseguida. E nós baseamos no ministério de Paulo. E nós vamos continuar falando um pouquinho de Paulo, mas também um pouquinho do que Jesus falou. E vamos tentar chegar até hoje, nos últimos acontecimentos que trazem perseguições à igreja de Cristo. Nós vamos ler um texto muito interessante, Marcos capítulo 13, a partir do verso 12. A partir do verso 3. Marcos capítulo 13, a partir do verso 3. Mais um sermão do Senhor Jesus, intitulado como Princípio das Dores. Ele vai fazer esse sermão aí, em frente ao monte, no Monte das Oliveiras, bem de pertinho do templo. E esse sermão ele é provocado pela pergunta, do que Jesus falou no primeiro versículo e o versículo 2 do capítulo 13. Quando ele fala que pedras, mas Jesus diz: vês essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus, questionado sobre essa fala, ele vai proferir esse sermão, o princípio das dores. Depois vem a grande tribulação, ele vai falar da vinda do Filho do Homem, depois ele conta uma parábola, Então, todo esse capítulo 13 é de muita importância para que nós possamos ler, mas nós vamos nos deter apenas até o versículo 13. Marcos, capítulo 13, no versículo 13 em diante, diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, ou seja, bem particular, ficaram curiosos. Diz-nos quando sucederão essas coisas, aquilo que nós já relatamos lá no versículo 1 e o versículo 2, E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então havia uma preocupação aí no coração desses discípulos, que depois se tornariam apóstolos, diante de uma consideração que o Senhor Jesus fez sobre a destruição do templo. E eles ficaram extremamente assim, vamos usar essa palavra, curiosos, ou quem sabe preocupados, que quando iria acontecer essas coisas. Então eles chegam em particular com o Senhor Jesus e faz essa pergunta, todas elas, quando todas essas coisas iriam se cumprir. Aí Jesus passa a responder essa preocupação dos discípulos. Eu não sei se a igreja já teve preocupações no coração de estar tentando perceber se a volta do Senhor Jesus está perto ou está longe. Não sei se você já teve essa preocupação, não sei se você já vive a vida normalmente, ou isso não lhe traz nenhuma preocupação. Está tudo tranquilo, enfim, Cada um caminhando da maneira que pode caminhar todos os dias, acorda, trabalha, estuda, volta para casa, dorme, acorda e tal. Será que em algum momento você fala assim: poxa vida, peraí, e Jesus, volta ou não volta? Está acontecendo ou não está acontecendo? Quais sinais que isso vai revelar para nós que de fato a volta de Cristo está acontecendo, não que ele está vindo devagarzinho, mas que os fatos estão nos levando a crer que Jesus está voltando, que a sua chegada logo, está chegando. Então Jesus vai começar a falar. Se nós não temos ainda essa preocupação, seria interessante a gente dar uma olhadinha para ver se isso aí revela para nós algumas verdades que estamos vivenciando nos dias de hoje. Então, a partir do verso 5, Jesus começa a colocar para eles algumas condições. Então, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Antes de falar dos princípios de dores, ou das dores, das tribulações, a primeira preocupação de Jesus é alertar os discípulos que existiriam enganadores.
Existiriam pessoas que viriam e tentariam camuflar as verdades do Senhor, enganando a muitas pessoas. Então isso serve para mim, serve para você, para todos nós. Vede que ninguém vos engane. Então esse sermão do Senhor Jesus é um alerta para despertar no coração da igreja essa verdade que muitos esqueceram, que Jesus vai voltar. É um alerta para descortinar dos nossos olhos, da nossa visão, e cair este véu que impede de nós vermos verdadeiramente os fatos que estão acontecendo e que nos leva a considerar e perceber que o que o Senhor Jesus falou é verdade, acontece. Então, se é verdade e acontece, a sua volta se aproxima. As coisas estão acontecendo. Então, que ninguém vos engane, que ninguém retire essas verdades do nosso coração. E ele vai passar a dizer essas verdades. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, a primeira advertência do Senhor Jesus é, não vos engane. Por que ele fala? Porque a voz que será falada desses enganadores é extremamente forte, poderosa e sagaz, e enganarão a muitos. Então, uma verdade nós já temos diante da perseguição da igreja, é que virão vozes dizendo que são proféticas da parte de Deus, ou às vezes dizendo que é o próprio Deus, e que essas pessoas terão o poder de enganar. Sairá da sua voz, da sua fala, falas capazes de cegar a visão correta da igreja e fazer com que ela fique surda em relação às verdades que precisam ser acreditadas em nosso coração. Cuidado com as vozes que estão acontecendo. Ela pode sair de dentro da própria igreja, como também pode sair do mundo. Né? Há descrentes que se dizem crentes dentro da igreja. Há pessoas que não creem nas verdades bíblicas dentro da igreja. E nós precisamos ter atenção a essas coisas. E Jesus disse que virá essas pessoas e enganarão a muitos. Então, nós precisamos caminhar nos dias de hoje com uma certa advertência no nosso coração. Senhor, não me deixe ser enganado. É uma oração que precisa ser feita e praticada todos os dias. Não me deixe ser enganado. Porque vozes de enganadores estão soltas e soando e ressoando diante da sociedade em todo o tempo, tentando retirar essas verdades bíblicas e a própria palavra do Senhor do nosso coração, porque o intuito dessas vozes é enganar, e não poucos, mas muitos. Jesus está tendo essa visão, e tendo essa visão está revelando isso a esses discípulos curiosos, os aconselhando e alertando pelos fatos que iriam acontecer. Eu gosto muito de viajar, e você também que viaja e dirige, você vê várias placas de alertas, de sinalização, alertando você por alguns perigos que virão à frente. Então, quando você olha ali, aquela placa de advertência, a 500 metros, a bifurcação, curva perigosa, acentuada, esquerda, direita, ou obras na pista, ou pista interditada. O radar, Carlinhos. Pai, perdoe. O radar, tá certo, viu? O radar sentiu o pé, né, Carlinhos? Senão dói no bolso. É bom, e perde ponto na carteira, hein? Então, veja bem, as placas de advertência, o que acontece? Você, quando lê aquelas placas, qual a primeira coisa que aparece na sua mente? Qual a sua mente, o seu cérebro manda? Qual o primeiro comportamento que você tem? Quem está dirigindo sabe. Você diminui a velocidade, você fica mais atento a que está acontecendo, não é isso? Você começa a ver. Tem uma sinalização que poucas pessoas sabem, que na estrada, quem anda muito na estrada sabe o que é isso. Quando um caminhão ou qualquer carro quebra um pouquinho mais à frente de uma curva, não tem uma sinalização feita aí pelos órgãos, né, que administram as rodovias, dizendo assim, carro acidentado à frente. Não tem. Mas o motorista que acidentou o seu carro ou quebrou o seu carro, ele faz uma sinalização. Vocês sabem qual é? Tem duas maneiras. Tem uma que é o triângulo, mas aí mato. Boa, vocês conhecem, né? Quem sai na estrada sabe isso. O cara vai lá no mato, arranca um monte de moita de mato e sai jogando atrás do carro uns 10, 20, 30 metros. Então, quando você vem na estrada limpinha, bonitinha, você viu o mato, falei, opa, ali na frente tem algum problema. Ou já teve um problema, que às vezes o pessoal tira o carro e não tira o mato, mas é bom que você segura.
te alerta para algo que está acontecendo na frente. E você não viu, você não chegou, você vai chegar. Então você reduz para chegar lá devagarzinho. Irmãos, esse texto do Senhor Jesus, sermão, é isso aí. Ele mostra para a gente que vai acontecer. Está antecedendo a volta de Cristo. São sinais. E quando nós estamos percebendo esses sinais acontecendo, revelando para nós, é hora de puxar o freio de mão, né? Atentar para as verdades de Cristo e viver nessas verdades. Então Jesus está revelando ao seu povo, à sua igreja, os sinais, as verdades que estão acontecendo. E verdades que serão camufladas por essas vozes dos enganadores nos últimos dias, que serão muito mais fortes do que nós temos hoje, nos dias de hoje. Coisas que estão aí para acontecer. Enganarão muito. Porém, quando, ouviste falar de guerras, né? E rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda o quê? Não é o fim. Então, nós temos aí guerra, já passamos por várias guerras, rumores de guerras, estamos vendo isso de novo, uma guerra, outros rumores de guerra. Então, devemos orar? Devemos orar. Mas primeiro, você saiba que isto é um acontecimento profético que Jesus está revelando. Olha, a guerra está aí. Os rumores estão aí. Logo, é um sinal que diz, estou chegando. Perfeito? Estou chegando. Não é um mero acontecimento político, geopolítico. Não. São profecias bíblicas. São verdades bíblicas. Que o mundo dá outros nomes. Mas a Bíblia fala como sinais da volta de Cristo. E ele fala, é necessário que isso aconteça, ou seja, a guerra será algo que vai acontecer e que nós vamos conviver sempre, até porque, para que fique bem latente, como se aquela dor de cabeça que fica latejando na nossa cabeça, né? Todas as vezes que os noticiários anunciar uma guerra ou rumores de guerra, é como se estivesse latejando em nossa mente, olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando. As pessoas que trazem essas notícias não estão percebendo que estão cumprindo algo que é de Deus, avisar o povo de Deus dos acontecimentos proféticos para a volta de Cristo. A mídia faz isso, quando ela anuncia, guerra, rumores de guerra, Deus está falando, eu estou deixando a mídia anunciar, o mundo anunciar que eu mando na mídia, eu mando no mundo, eu coordeno essas coisas, mas é para o meu povo perceber o que está acontecendo e assim se prepare, ande cada vez mais cauteloso, porque Jesus está voltando. Então, rumores de guerra está para acontecer, está acontecendo, mas ainda o quê? Não é o fim. Então, veja bem, igreja, nas perseguições da igreja, na caminhada da igreja, ela vai passar muitas vezes por perseguições direta a ela é o alvo da perseguição, mas muitas vezes ela vai estar dentro de um conflito, sem que a perseguição e as dificuldades sejam a causa nossa. Vai acontecer guerras, e não é a igreja que está provocando guerra. São fatos que o mundo vai precisar passar, porque assim Jesus disse, assim está profetizado. Mas há às vezes perseguições que as guerras são feitas contra e diretamente o povo de Deus, que nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho. Mas essa guerra aqui é uma guerra que acontece dentro da questão política mundial. Uma nação contra outra nação, ou até mesmo dentro dos próprios reinos, né, que se dividem e saem em guerra. Aí ele continua dizendo assim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, nós já sabemos disso, em vários lugares, também fomes, acontece ainda. Essas coisas são os princípios das dores, o início, apenas o início da caminhada, né? Estais vós, aí vem o que nós destacamos para nesta manhã, versículo 9. Estais vós sobre aviso. Opa, sobre aviso. Quem trabalha em casa aí com o telefone da empresa? Sobre aviso, final de semana. Tem aí? Tem. Oh, meu Deus, o telefone tem que ir junto, né? Quando não tinha um celular, você tinha que ficar em casa o dia todo lá no telefone ali, sobre aviso. Vai tocar ou não vai tocar esse negócio? É isso aí. Jesus está falando, esses sinais é um sobreaviso. Você está vendo? Vai tocar. Então fique preparado. Não é isso que você, quando fica com o celular em casa esperando o patrão ligar? Eu digo, é agora, compareça ao local de trabalho, ou faça isso para mim, ou faça aquilo para mim. Está acontecendo, você está ali ligado que vai tocar. Então Jesus está falando, isso é para que vocês fiquem o quê? Sobre aviso. Aí o que ele fala?
para que ficamos atentos a essa volta. Ele diz, porque vos entregarão o quê? Aos tribunais. Aí ele direciona a igreja. Ele sai dessa visão, né, mundial, das questões políticas mundiais, e agora traz para dentro de uma realidade da igreja, do cristianismo. Então, vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, como aconteceu com Jesus, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis. Aí esse detalhe, vírgula, ele explica, por minha causa. Veja bem, irmãos, esse é um detalhe que a gente precisa definir e deixar bem claro. Às vezes, na nossa caminhada, nós tomamos decisões, né, que é a graça comum, que amanhã a gente colhe a consequência dos erros e das decisões que tomamos. E muitas vezes nós colocamos isso culpado, o demônio, o diabo. Não. A Bíblia fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. São erros nossos. São erros nossos. Nós erramos. Tem conserto? Tem. Com certeza tem conserto. Deus está aí para isso. Mas não é uma perseguição espiritual. Algo está acontecendo porque nós erramos. Era para ir para a direita, eu falei, não, vou pegar um atalho, e o atalho foi complicado. Nós erramos. Não é perseguição espiritual. Perseguição espiritual, quando é definido, olha, estou te perseguindo porque você fala de Cristo. Você prega as verdades de Cristo. Volto a um texto muito conhecido que vocês sabem de cor, né? A perseguição a João Batista. Por que João Batista morreu, na realidade? Por que ele foi derrubado? Tem dois motivos. Um justifica a causa, mas o motivo pelo qual ele morreu, nós sabemos. Ele pregou contra um pecado. De quem? Do rei. Do rei, só isso. Isso aí é perseguição religiosa. Ele pregou contra o rei, ele pregou contra um pecado. Ele não falou uma injustiça, ele não perseguiu o rei, ele não fazia uma narrativa tentando colocar uma mentira como verdade no reino. Era uma verdade que estava acontecendo. E ele pregava contra esta verdade, que era pecaminosa aos olhos do Senhor. E isto levou o quê? A morte, a perseguição. Por que justifica a sua morte? Porque ele era o precursor, ele teria que morrer para Cristo aparecer, tudo bem. Mas o que levou ele à morte foi pregar contra o rei, os pecados dele. Então pensa bem, imagine se a igreja hoje começar a levantar e pregar contra os pecados do rei. O que vocês acham que iriam acontecer conosco? Tá? Agora, a igreja esquece de pagar o seu IPTU. Aí vem a prefeitura aqui, fecha a porta da igreja. Perseguição religiosa? Não é perseguição religiosa. Agora, pregue contra o prefeito, você está cometendo algum pecado, alguma injustiça. Aí sim. Dá a César que é de César, dá a Deus que é de Deus. Se nós temos uma coisa a pagar, seja quem for, temos que pagar. Se é justo, não é justo, tem que pagar. Aí não pode deixar depois dizer assim, perseguição. Não é perseguição. A perseguição é quando você fala, né, e lança às pessoas os seus pecados, os seus erros, as suas mazelas. E a reação delas é contra você, contra essa verdade. Está escrito, você responde assim. Então essas verdades, ele está dizendo exatamente isso, né? Estarão de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, aí como fizeram com Jesus, nas sinagogas, serão açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, ou seja, pela palavra de Deus, por defender a palavra de Deus, e aplicar a palavra de Deus, e pregar a palavra de Deus. É aí que está dizendo que é o motivo pelo qual se caracteriza a perseguição religiosa, a perseguição à igreja, né? Aí ele diz mais o seguinte, por minha causa, para lhe servir de testemunho. E é isso que nós precisamos discernir nos dias de hoje. E nós precisamos caminhar sabendo e definindo o que é a perseguição religiosa e o que não é a perseguição religiosa. Então, perseguição religiosa se caracteriza por falar de Cristo. E isto é algo que sempre aconteceu e vai acontecer até a volta do Senhor Jesus. O versículo 10 diz, mas é necessário, né? Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja o quê? Pregado a todas as nações. Então, antes da volta de Cristo, né? Antes dessas dores mais assim agudas acontecer,
é necessário que a palavra de Deus seja o quê? Levada, pregada, mesmo que ela seja perseguida. Quando eu falo ela, a igreja, nós, eu e você, sejamos perseguidos. Esse foi o preço que a igreja primitiva pagou, que aqueles que antecederam antes de nós pagaram para que o evangelho chegasse até nós. E chegou porque, mediante tremendas perseguições, eles continuaram pregando, obedecendo este mandamento do Senhor. Mas primeiro, a palavra tem que ser pregada em todas as nações. Aí eu volto, neste momento de Marcos, ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. Por isso que o Senhor Jesus, quando vai ser assunto aos céus, ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, mas antes mesmo de ele dar a ordem, ele vai falar com os discípulos o que iria acontecer com eles. Primeiro, dar os sinais do que o mundo, do que vai acontecer no mundo: terremoto, fome, guerra, rumores de guerra, mas também nesse contexto uma perseguição religiosa à igreja, quando a igreja levanta a sua voz com a verdade, e a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. É isso que nós precisamos considerar no contexto das perseguição. Aí pregar nação, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, aí um detalhe, olha só: não vos preocupeis com o que haver dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Irmãos, aqui muitas pessoas interpretam, e não acho errado interpretar dessa forma, mas o contexto certo desse texto aqui é dizer que quando nós formos presos, é isso o contexto, quando nós formos presos nas perseguições, não ficarmos preocupados com o que vamos dizer a nossa defesa diante das autoridades. É nesse contexto. Não é naquele outro contexto que as pessoas falam assim: não, importa é você sair por aí pregar, porque na hora o Espírito Santo diz para o outro. Não, aí não. Quando você for pregar, você ora antes. Você escolhe o texto antes. Você pede ao Senhor aquela vida. Senhor, me dê uma vida hoje para falar. Aqui é uma questão que você não tem como preparar. Te prenderam, você está preso, você está em açoite, você está em julgamento. E como você vai se pronunciar, abrir a sua boca diante das autoridades? Calma, você não é advogado, você não é doutor, mas você tem o Espírito Santo de Deus e o advogado que se chama Jesus ali intercedendo por você. E é esse Espírito que vai colocar na sua boca as palavras que tem que ser ditas às autoridades. Então fica calmo, não se preocupe. Por isso que Jesus está falando, então, caso vocês sejam presos, caso vocês tenham que chegar diante das autoridades, como aconteceu, não se preocupe, que a boca de vocês será aberta pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu revelo à igreja o que você já conhece. O primeiro homem a ser apedrejado na igreja, quem foi? Estevão. E os irmãos já leram o sermão de Estevão diante das autoridades? A sua fala, a sua pregação, a sua autodefesa, se posso chamar assim? Mediante as pedradas, quem pôde falar aquilo, se não fosse a ação do Espírito Santo em seu coração, diante daquela autoridade, mediante as pedradas que estavam recebendo? O que falar? O Espírito Santo vai te acompanhar. Por isso que nós falamos no texto de Atos, que nós lemos de Atos 4, semana passada, diz lá: mesmo perseguido, nós não vamos ser destruídos, né? Não, porque é alguém que nos acompanha, vamos estar amparados em todo momento da nossa caminhada, na perseguição. É assim que acontece. Então eu não tenho vamos dizer assim, um testemunho escrito e guardado para aquele momento. Eu costumo dizer que essa aqui é uma hora, é que nem quando nós recebemos a notícia, né? Coloco assim, infelizmente, que são notícias complexas, né? De falecimento de um ente querido, de um irmão da igreja, e que nos fala assim: pastor, faleceu, e a hora do velório é tal, o culto vai ser tal hora. Você acha que tem algum pastor que fica preparando sermão fúnebre para a hora de sepultamento? Eu nunca preparei. Nunca preparei. Porque você recebe no mínimo 24 horas antes a notícia do horário do velório, do sepultamento. Você não tem um sermão ali próprio para isso.
Até porque as pessoas que morrem são diferentes umas das outras. Não é isso? Pessoas crentes, pessoas não crentes. Como é que você vai saber? Esse mês eu preciso preparar um sermão fúnebre. Como é que você vai preparar? Aí essa hora sim, você cai nas mãos de Deus e fala assim, eu estou contigo. Então, o que o Senhor falar comigo, eu falo. Está aqui, a tua palavra está aberta. Fala aos nossos corações. É mais ou menos isso que vai acontecer com aqueles e que aconteceu com aqueles que foram perseguidos e foram levados aos tribunais e que serão no futuro e que serão agora neste momento em algum lugar aí por janela 1040 sendo levados às autoridades. Eles não têm um sermão, uma defesa própria já preparada com antecedência. Não. Eles estão ali em espírito e o Deus que ele serviu está com ele. E aquilo, quando eles abriram a boca, são palavras que vêm do próprio Deus, essa é a garantia. É o consolo que dá àqueles que são perseguidos. Então você não vai estar sozinho, Deus Emanuel vai estar com vocês. Volto ao exemplo mais clássico, né? 2 grandes exemplos clássicos da presença de Deus que acompanhou o povo de Deus lá no deserto. Não havia dúvida nos olhos daquele povo que Deus estava presente. Como é que era a manifestação da presença de Deus? Do sobrenatural. De dia, pairava o quê? Uma grande nuvem, não é isso? À noite, aquela coluna de fogo. E até para caminhar, eles dependiam da movimentação desses sinais sobrenaturais de Deus sobre o teu povo, dizendo, eu estou com vocês. Era o sinal da presença de Deus. Deus estava ali. E o mais clássico, pessoal, individual, é quando a gente vê aqueles meninos na fornalha. Que existia uma 4ª pessoa ali dentro. Deus estava com eles. Havia uma liturgia pronta para a fornalha? Não. Mas Deus se fazia presente naquela liturgia com eles. Perseguição e resposta de Deus. Presença de Deus. Então, aqueles que são de fato perseguidos pelo Evangelho, quando tiver que se apresentar nas autoridades, calma, tranquilo. Deus vai falar através de vocês. Por isso que Paulo tinha a ousadia de falar diante das autoridades. E tantos outros falaram na autoridade do Espírito diante das autoridades, porque falaram literalmente por ação plena do Espírito Santo de Deus. Não tem o que temer. É caminhar e sentir a cada momento que Deus caminha com a igreja, mesmo em tempos de dificuldade. Não sou voz de falar, mas o Espírito Santo. Versículo 12. Um irmão, aí vem os conflitos, né, internos, que nós vamos ver também na história da igreja. Um irmão entregará à morte outro irmão. Ó, Jesus foi o primeiro exemplo prático dessa verdade. Quem entregou Jesus? Quem traiu Jesus? Não era um que andava com eles? Com ele? Irmãozinho. Era o irmãozinho do grupo. Então, irmãos, a igreja, ela é composta por pessoas genuinamente chamadas por Deus, amparadas por Deus, mas muitas vezes também ela é composta, faz parte desse grupo, aqueles que caminham por caminhar, sem compromisso. E no primeiro sinal de perseguição, né, eles abandonam a caminhada e apontam o dedo para aqueles que estão caminhando, ou seja, o famoso dedo duro espiritual. Aliás, vocês já ouviram a oração CBM? Já ouviram falar nela? Ela geralmente é em voz audível. É quando você vai orar e numa vontade assim de abençoar o irmão, na oração você revela o pecado do irmão, em voz audível. O irmão confessou aquele pecado, como diz a Bíblia, para você orar, interceder, ajudar. Aí quando você está em público, você ora, ô irmão, oh meu Deus, tem misericórdia do irmão tal, dá o nome, que está fazendo isso, precisa do Senhor, tem misericórdia, não é isso? Não, meu. Pecado e erro dos outros não podem ser revelados, têm que ser guardados e colocados em Cristo, para serem tratados. E se alguém confiou em você um erro, é para que você trate esse erro, ajude o irmão a se libertar desse erro, e não jogar ele cada vez mais no buraco com erro e tudo. Ajude, assim que a Bíblia diz, né? Mas haverá entre nós pessoas que vão caminhar conosco, assim como Judas ceiou com Cristo ali e recebeu das mãos do Senhor Jesus o pão,
que irão estar conosco, que no final serão aqueles que irão apontar quem são aqueles que servem ao Senhor Jesus. O irmão entregará a outro. Algumas pessoas levam isso aqui para uma briga familiar. Tudo bem, pode ser que isso também aconteça, deve acontecer dentro de casa, principalmente quando as casas não têm todos fervorosos no Senhor. Pode ser que um ente querido, para escapar da forca, entregue o pai. Não, meu pai que é crente, eu não sou não. Minha mãe que é devota, eu não sou não. Pode ser que aconteça isso. Pode sim. Porque dentro da igreja vai acontecer. O irmão vai apontar para o outro, vai chegar, eu sei onde tem um cristão. Eu sei onde tem uma igreja que prega as verdades. E vai dedurar, e vai entregar. Então o irmão entregará a morte a outro irmão. E o pai ao filho. Filhos haverá de se levantar contra os progenitores e os matarão. É isso. Aqueles que caminharam conosco não vão ter nenhuma dificuldade de nos ferir de morte. Essa é a perseguição. Irmãos, isso aqui é verdadeiro. É verdadeiro. Muitas vezes nós temos preocupações a quilômetros de distância. E muitas vezes não temos preocupações a metro de distância. E a Bíblia está falando que essas traições, essas questões acontecerão de pessoas próximas de nós, que não estão do outro lado do mundo, tendo uma revelação, dizendo assim, pastor Arildo, lá na glória. Não. É quem caminha conosco aqui, que não terá nenhuma crise de culpa para entregar o seu irmão à morte em tempos de perseguição. Lembro disso. Muito amigo você. Foi. São essas coisas que acontecem, Carlinhos, né? A gente vai lá para dar um conforto à família, está o governador, a autoridade. Deus usou a gente. Não, a gente estava. Cai, embora ali não era um sinal de perseguição, né? Clara, mas você está diante das autoridades, num momento difícil, é apresentado como pastor, você não está preparado para aquela hora, você não preparou, você tem que confiar em Deus. Nem sabia, não sabia nada. O que nós pensamos sobre isso é o seguinte, aquilo que o Senhor Jesus está dizendo. Há momentos, quando eu venho para a igreja, eu preparo o sermão, mas há momentos que não temos como preparar, e você tem que depender de Deus, é comunhão com Deus, é vida com Deus. E também não pode ser omisso. Porque eu sei que quando eu vou para um velório, quando eu saio de casa para uma situação dessa, de encontro, qualquer reunião com autoridade, sem autoridade, eu vou na oração dizendo, Senhor, se for solicitado, que o Senhor me use. Mas não tem como você se preparar. Então, por isso que eu falo, a igreja ela não pode se acovardar, retroceder, dizendo assim, o que eu vou dizer em situações extremas? Calma, Deus vai dizer. Se for extrema, Deus vai falar através de você. Deus sempre fala. Deus sempre fala, Deus sempre manifesta. Então, caso você seja lançado às autoridades, calma, Deus vai falar com você. Caso Deus te coloque numa situação extrema, de última hora, calma, Deus vai falar com você. Deus vai ministrar, porque o Espírito Santo fala. E o último versículo diz assim, sereis o quê, irmãos? Versículo 3, olha que coisa interessante. Sereis odiados por causa de quem? Mais uma vez ele fez, olha, por causa do meu nome. Esse ódio tem que ter uma origem. Qual a origem? É porque eu sou de Jesus, prego Jesus e vivo em Cristo Jesus. Por isso que eu sou odiado, não por outras coisas. Ah, você é o fofoqueiro da rua. Perdão, tá? Você não. Ninguém gosta de você na rua. Ah, que perseguição. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver com perseguição religiosa. É uma conduta que você tem errada que gerou o ódio nas pessoas. As pessoas querem ver todo mundo, menos você na frente. Entendeu isso? Ninguém te suporta, mas são seus comportamentos, tem nada a ver com Cristo. Tem nada a ver com Cristo. Você é uma pessoa indesejada por hábitos errôneos que você
tem na sua vida. Não é isso? Não sei quantos de vocês já tiveram essa situação em emprego, em escola, que às vezes tem uma pessoa que é indesejada. Você está conversando 3, 4 amigos, quando chega aquela pessoa, um dando isso, precisa ir no banheiro, precisa ir lá na diretoria, precisa ver um negócio. Quando você vê, a pessoa fica sozinha, ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar perto. E são pessoas indesejadas, porque tomaram decisões erradas, fazem da sua vida uma prática que as pessoas não gostam, simplesmente isso. E aí são perseguidas, sim, sofrem bullying, etc., essas coisas todas. Mas porque tomaram as decisões erradas, irmãos. Mas aqui o ódio que a igreja não pode esquecer, irmãos, é por amor a Cristo. E aí ele diz assim: serão odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, o que, irmãos? Aqueles, porém, que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Aquele que perseverar até o fim. Eu caminho para encerrar, depois de constatar uma perseguição religiosa que aconteceu nesses últimos dias, perguntando a você está perguntando ao Senhor Jesus assim: Senhor, quando vai acontecer esse negócio do templo ser derrubado aí? Dá para dar uma dica? Aí Jesus dá essa dica aqui: você sai animado ou desanimado? Você sai esperançoso ou sem esperança? Jesus animou você, aumentou sua autoestima ou abaixou sua autoestima? Quando você chegou ao batismo e à pública profissão de fé, se o pastor lê esse texto para você, você continua para ser batizado ou você retrocede? Esse negócio de ser cristão não é brincadeira, não. Olha o que Jesus revela, olha o que Jesus mostra. Volta ao texto que nós vimos no domingo passado, lá de Mateus 5:12, né? Regozijai-vos, né? Na bem-aventurança, regozijai-vos sempre, porque assim foram perseguidos os profetas que viveram ante vós, mentiram, praticaram todo mal contra eles. Olha como a caminhada do Senhor Jesus, as suas falas, uma fala de sinalização, de advertência aos discípulos, que eles de fato seriam perseguidos por amor a Cristo. Se eles amassem a Cristo mesmo, de fato, eles seriam perseguidos. Esse amor gera perseguição, não tem como ser diferente. Além de nós passarmos por essas turbulências de guerra, rumor de guerra, terremoto, fome, toda essa situação que vai acontecer no mundo, que nós estamos vivendo neste mundo, nessas turbulências, ainda assim seremos odiados, ou seja, nós temos um crédito a mais da dificuldade. Porque quem passa uma fome, quem enfrenta terremotos, calamidades, sem Cristo, sofre as consequências da natureza, das calamidades, das tragédias, sim, como eu e você. Só que nós, além de passar por essas consequências, ainda temos um upgrade a mais do sofrimento. Somos perseguidos por Cristo, coisa que não acontece com as pessoas lá fora. Vocês estão conseguindo entender isso? Além de estarmos neste mundo, passando pelas dificuldades deste mundo, existe alguém de olho em nós, porque nós somos de Cristo. Vivemos por Cristo e para Cristo. E temos as verdades de Cristo. Por amor ao meu nome. Mas há um brinde. Porém, quem perseverar até o fim, esse será salvo. O que eu olho diante desse sermão feito aos discípulos, em especial ali, os nomes de Pedro, Tiago, João e André, é que esses homens não desistiram de Jesus. Receberam essa mensagem, guardaram essa mensagem, e viveram essa mensagem, e morreram por essa mensagem. Então, tudo isso que Jesus disse, não era uma forma de desanimar, né, os seus discípulos, mas mostrar-lhe que eles não são deste mundo. É isso que precisa estar na vida da igreja. Nós não somos deste mundo, por isso que nós somos perseguidos neste mundo. Não somos daqui, né? Somos intrusos neste mundo. Por isso que nós somos perseguidos, mas que estariam neste mundo para iluminá-lo, e isto incomodaria o mundo caído. Estamos aqui para ser referência de luz, para iluminar. Então o mundo, como o mundo deseja, tem assim uma vontade muito grande de viver na escuridão, né? Qual é a conduta do mundo para viver na escuridão?
Qual é a conduta do mundo para viver na escuridão? É aquele gesto que você todo dia, quando entra no seu quarto, você faz. Pelo menos aqueles que gostam de dormir com a luz apagada. Para dormir, quem gosta de dormir no escuro aqui, levanta a mão. Eu gosto. Se tiver a luz acesa, eu não durmo. O que você faz para dormir no escuro? Apaga a luz. O mundo gosta de quê? Viver no escuro. Então o que ele faz? Apaga a luz. Quem é a luz? Você e eu. Simples assim. Porque ele quer viver no mundo. Ele quer viver no escuro. E só tem um jeito de viver no escuro: apagando a luz. E nós não somos deste mundo, nós somos a luz deste mundo. E a vontade deste mundo é apagar a luz. A luz é você e eu. É a igreja de Cristo. Então, nesse sentido, o personagem que talvez mais nos lembre quando nós já falamos foi Paulo. Esse apóstolo destemido que sofreu, nós listamos aí o sofrimento dele, né? É amor do Evangelho. Mas nós precisamos caminhar, irmãos, conforme a vontade de Deus, sendo luz, mas sabendo que o mundo deseja extremamente apagar esta luz. Os discípulos ouviram essa mensagem e continuaram na luz. Foram apagados. Vocês acreditam nisso? Foram apagados para este mundo, mas estão reluzentes hoje no céu. Vale a pena. Eu quero só deixar para vocês uma perseguição, segundo a Junta de Missões de Portas Abertas, só para vocês verem o que é perseguição religiosa em alguns países. E ali, eles botaram como título assim: qual o impacto da pandemia de Covid-19 na perseguição aos cristãos? Alguém já pensou sobre isso? Qual foi o impacto da pandemia da Covid-19 na perseguição dos cristãos? Tem muitas perseguições na história da igreja, tá, irmãos? Mas aqui eu achei interessante. Quero trazer para os irmãos para encerrar. Logo que surgiram os primeiros casos e morte de Covid-19, boa parte dos países impuseram uma quarentena, os irmãos lembram disso. Foi a maneira sugerida pela Organização Mundial de Saúde para conter a alta propagação do coronavírus. Olha só que interessante. A medida afetou duramente os trabalhadores diaristas, que ficaram sem conseguir arcar com despesas básicas, como alimentação e moradia. Nesse cenário, escute bem, isso aqui é a missão Portas Abertas está relatando para nós. Nesse cenário, os governantes se viram obrigados a fornecer ajuda básica para a população mais necessitada. Ajuda básica para a população mais necessitada. População mais necessitada. População mais necessitada. Entenderam isso? Estou frisando. Porém, em países como Índia, Nepal e Vietnã, esse apoio foi negado aos cristãos. Os cristãos não foram considerados pessoas com necessidades no tempo da Covid. E eles continuam relatando. Cristãos indianos foram alguns dos mais afetados pela perseguição durante a pandemia da Covid-19. A atitude revelou a hostilidade e aumentou a vulnerabilidade dos que decidiram seguir a Jesus. No entanto, a Portas Abertas recebeu o apoio de irmãos e irmãs ao redor do mundo para socorrer aqueles que não tinham como sobreviver no período de quarentena. Ou seja, a igreja precisou socorrer os seus irmãos, porque a perseguição religiosa deu. Por que eu não vou perseguir? Por que eu não vou ajudar os cristãos? Perseguição religiosa, porque eles pregam a Cristo, né? Outro ponto foi que alguns cristãos indianos denunciaram que foram tratados como diferenças nos hospitais públicos dos países, ou seja, além de receber ajuda, de não receber ajuda, quando ficaram enfermos, no hospital também sofreu perseguição. Os hindus ficavam separados dos muçulmanos e cristãos e tinham prioridade no atendimento. Então, o último da lista, da fila, era o cristão. Se você era cristão, se sobrasse tempo, eles iam lá te atender, te socorrer. Primeiro os hindus, os muçulmanos, na última lista, lá no final, os cristãos. Isso é perseguição religiosa. Agora recente, né? Em locais da África, né, onde a ação de grupos extremistas como Boko Haram e Al-Shabaab, os ataques às vilas cristãs continuaram mesmo em período de quarentena.
Existia um período de quarentena, não tem esse negócio não, vamos lá matar cristão. Um bom momento para matar cristão. Além disso, radicais islâmicos espalhavam que os cristãos, presta atenção nisso, essa é informação da missão Portas Abertas, tá, irmãos? Além disso, radicais islâmicos espalhavam que os cristãos eram os culpados e os mais atingidos pela pandemia. Foi o que foi divulgado na época lá, para os pessoas cada vez mais crescer o ódio pelos cristãos. Eles são os culpados disso aí, né? Foi lá na perseguição também, no terceiro século, para frente. Se o Nilo subia, culpa do cristão. Se o Nilo secasse, culpa do cristão. Então, joga os cristãos lá para os leões. Tudo era culpa do cristão. Qualquer tragédia natural, culpa dos cristãos. Isso está acontecendo porque os cristãos vão matar os cristãos. Tudo era isso. E agora, quando lendo isso aqui, eu falei assim, cara, nós voltamos lá na Idade Média, lá, depois do século III. Alguém escreveu isso. Toda tragédia natural que acontecia, é culpa dos cristãos. Então vamos eliminar os cristãos, porque é culpado de toda tragédia que acontece na humanidade. Irmãos, isso é perseguição religiosa. Então, irmãos, aí existem outras questões de guerra e tal. E eu encerro dizendo o seguinte. Hoje, se está atualizado aqui o que a missão Portas Abertas nos informa, 360 milhões de cristãos são perseguidos por causa da sua fé. 360 milhões de cristãos, hoje, estão sendo perseguidos, né, em dezenas de países. Então, nós precisamos, e como que eles são perseguidos lá, né, nesse lugar? Proibição ao acesso à água, prisão em campos de trabalho forçados, em alguns casos até a morte. Então, nós temos aí 360 milhões hoje, aproximadamente, de pessoas, cristãos, que estão sendo perseguidos por causa de sua fé. A grande pergunta é, vale a pena ser cristão, irmãos? Responda aí comigo. Responda para você mesmo. Vale a pena ser cristão? Eu creio que sim. Creio que sim. E luto, e prego, e oro para que muitos outros venham participar, se posso dizer, desse sofrimento por causa de Cristo. E que eles possam prevalecer, porque é prevalecendo que eles alcançarão a vida eterna com Deus. Aí eu quero repetir o cântico que nós repetimos na quarta-feira, que é apenas só uma estrofe dele, que é do Castelo Forte, né? Que Lutero compôs assim esse hino. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chega. Quem crê, canta a última frase. Quem crê? Você crê nisso? Em alguns lugares isso já acontece. Não sei se nós vamos pegar isso na nossa caminhada. Mas enquanto isso não chega, reforce a sua fé, tá? Se cuida bem da sua vida espiritual, se aproxime de Cristo, né? Enche a sua lâmpada aí de azeite suficiente para que você não fique parado na caminhada, porque eu sei que vai valer a pena. Amém?